Olá! Esse vídeo aqui é para a gente falar sobre este livro aqui, A Lógica do Consumo, que foi talvez, eu não tenho certeza, tá? Eu não fiz tanta pesquisa assim, mas talvez seja o primeiro livro que trouxe estudos neurocientíficos para dentro do marketing, né? Não diria que o primeiro livro que trouxe estudos, mas sim o primeiro livro que se pretendeu dizer de neuromarketing, né? Que é uma matéria que ganhou uma certa relevância, principalmente, recentemente, quando algumas pessoas começaram a falar sobre neuromarketing e disseram que era uma coisa incrível, né. E realmente é incrível, mas, é muito engraçado isso no marketing, né. Você tem várias coisas importantes, mas, curiosamente, se a pessoa fala de branding, então branding é a coisa mais importante. Se a pessoa fala de neuromarketing, então neuromarketing é a coisa mais importante. Se a pessoa fala de resposta direta, então a resposta direta é o mais importante. Eu gosto muito do posicionamento que eu adoto, né, tanto aqui quanto na sociedade do marketing, exatamente porque eu não fico refém de te dizer qual que é a grande chave do momento, né, eu prefiro, né, apenas te dar materiais bons a respeito de tudo que eu posso trazer de marketing, né. Então, assim, esse livro aqui é um livrinho bom, né, é um livrinho legal, essa é a lógica do consumo aqui, do Martin Lindstrom, que tem, aliás, vários outros livros, tá, ele é um autor bem profícuo em marketing. E esse livro aqui, A Lógica do Consumo, ele tem alguns insights muito legais que podem te ajudar a ter um marketing melhor aí na sua empresa ou a fazer um marketing melhor para seus clientes ou para a empresa na qual você trabalha, tá? Então, a partir de agora, eu vou te trazer alguns desses principais insights, mas eu quero começar primeiro, tá? Definindo para você o que é neuromarketing, para você sair dessa nuvem que talvez esteja aí na sua cabeça hoje a respeito de quais são os limites dessa matéria, do que exatamente ela trata e por que ela ganhou tanta relevância ultimamente. Então vamos lá, tá? Neuromarketing é uma junção de 2 palavras. A primeira palavra é neurociência, a segunda palavra é marketing. Então neurociência mais marketing, neuromarketing. O que acontece, né? A descoberta do neuromarketing se deu quando um professor de Harvard, se eu não me engano, ele, que já era médico, decidiu começar a aplicar alguns sistemas da medicina, né, algumas máquinas, alguns processos, de exame da medicina, dentro do marketing, para que a gente pudesse medir reações de consumo, né. Então você pega, por exemplo, uma ressonância magnética, uma tomografia, você coloca essa ressonância magnética na região do cérebro, né, no crânio, portanto pegando o cérebro, e aí, então, você consegue começar a medir a reação das pessoas, a ativação de cada parte do cérebro, dependendo do tipo de exposição de consumo, tá? Então, neuromarketing, basicamente, é você pegar as ferramentas que já existem na neurociência, aplicar dentro do marketing para você extrair insights a respeito de consumo. E por que isso é importante, tá? Porque antes da gente ter essa possibilidade do neuromarketing, a gente só podia medir a eficiência, né, de uma campanha ou de uma ação de consumo, ou por meio do quanto ela vendeu, só que tem um problema aqui, né, se você sabe o quanto vendeu, mas não sabe o porquê vendeu, você ainda não tem nenhuma inteligência de negócio. Então, por exemplo, vendeu 100 ou vendeu 500, mas beleza, como eu repito isso agora, se eu não sei por que deu certo, né? Então, o neuromarketing permite a gente saber por que deu certo? Exatamente porque ao colocar a pessoa, o consumidor, dentro dessa ressonância magnética, dentro dessa tomografia ou dentro de qualquer tipo de exame que você possa medir a ativação cerebral, eu posso ver, né, e é ver mesmo, tá, o cérebro meio que pisca, né. Eu posso ver em que momento o cérebro se ativou de uma maneira positiva dentro dessa campanha. E a outra maneira de você medir resultado de marketing, de vendas, é você perguntar para as pessoas, né. Então eu chego lá: "Ó, o que que você achou aí da campanha que a gente fez? O que que você achou do novo produto?" Mas o grande problema aqui é que as pessoas mentem, elas não falam o que pensam, elas não, enfim, elas não têm uma coerência interna que permite com que ela te dê uma boa resposta, mesmo que ela quisesse, tá. Então o neuromarketing, ele é muito interessante e ele entrou muito em voga, exatamente porque marcas que podiam abusar desse neuromarketing, né, então qual que é a dificuldade, aliás, né, neuromarketing é muito caro, né, você tem que, ter todo esse aparato científico para você conseguir executar uma pesquisa desse tipo. Mas para as empresas que conseguem ter esse aparato, você começa a fazer excelentes pesquisas, né. Pesquisas do tipo assim, a Coca-Cola consegue saber a reação de uma pessoa a uma campanha antes dela ir ao ar. Então existe muita economia se eu puder saber se uma campanha vai funcionar antes dela ir ao ar, porque eu pego uma amostra, eu coloco essa amostra para ver esse anúncio, essa campanha, e eu vejo quanto dessa amostra gostou ou não dessa campanha, quanto fez ela realmente acionar
os lugares do cérebro que prevêem, né, prevêem essa compra. Então, lançamento de produto é a mesma coisa. Então, em vez de eu ter um puta esforço, um puta gasto de criar o produto, criar, assim, né, criar a ideia do produto, criar a oferta do produto, criar o produto em si, né, se for um produto físico, além de eu poder economizar em tudo isso, eu ainda não coloco um produto lá na prateleira que vai causar um descontentamento e, portanto, vai ferir a marca, né? Então, existe muita economia se você consegue fazer uma boa pesquisa de neuromarketing, porque a partir do momento que você coloca as pessoas para reagir antes de você colocar no mercado, bom, você economizou muitas coisas, né? E aliás, se der certo, né? Você ainda por cima consegue muito mais resultados, porque você já vai com o negócio sabendo que vai dar certo, né? E outro ponto, né, que torna o neuromarketing tão em voga assim, que eu acho que traz tanta magia para ele, é que parece que você está desvendando grandes segredos que antes estavam só na sua intuição. Então, por exemplo, né, antigamente você podia ser um puta marqueteiro que você entendia como as pessoas funcionavam. Só que agora, você não só pode entender como as pessoas funcionam intuitivamente, ou por meio da literatura, ou por meio de experiência de vida, como também vendo o cérebro dela reagir às coisas em tempo real, né? Então você ganha uma nova dimensão de como você pode estudar a psicologia das pessoas. O que é importante, mas eu acho que é exatamente essa magia do neuromarketing que leva tanta gente a acreditar que é só isso que vale a pena dentro de marketing, né? Ah, eu tenho que me preocupar só com isso então agora. Só neuromarketing é importante, né? Só neuromarketing é interessante. Quando, na verdade, muitas coisas que o neuromarketing descobriu eram coisas que a gente já sabia há muito tempo por causa de intuições de bons marqueteiros, tá? E qual que é a grande jogada no neuromarketing, né? Se não dá para eu conversar com as pessoas para saber o que que elas realmente pensam a respeito de uma coisa, se é preferível olhar para o cérebro delas e ver como ele está se ativando, então quer dizer que existe uma diferença entre o que as pessoas realmente sabem e o que, na verdade, elas sabem, mas não conseguem expressar. E essa é exatamente a diferença entre consciência e inconsciência. Então, o neuromarketing ele trabalha muito forte, né, para descobrir onde exatamente o nosso inconsciente, melhor dizendo, onde o nosso inconsciente está levando a gente do ponto de vista de consumo. Inclusive, por pesquisas de neuromarketing, se chegou numa aproximação de que 95% das nossas decisões são tomadas de maneira inconsciente. Então é aquela velha história que você já ouviu de que a maioria das nossas decisões são irracionais, mas depois, né, que elas vêm para o racional, depois que elas vêm para o consciente, então a gente começa a justificá-las com motivos racionais. Mas, em geral, né, uma coisa que o neuromarketing provou e que era verdade já, a gente já sabia disso, é que, na verdade, você provavelmente tomou essa decisão em 5 segundos, a partir do momento que você entrou em contato com aquilo que você decidiu. Então, por exemplo, você provavelmente tomou a decisão de assistir esse vídeo em 3 segundos, né? E talvez, por ser um vídeo, né, por não ter um grande valor, por assim dizer, não tem preço, é de graça, talvez você tenha clicado mesmo em 3 segundos. Mas se, por exemplo, você tivesse visto meu produto, talvez você tivesse se decidido a fazer parte dele já em 3, 4 segundos, mas você enrola essa decisão por 6 meses até você ter informações suficientes para você realmente entrar de consciência limpa, né? Para você achar que você não tá, ah, é só mais um curso, eu não sei se eu vou ver. Mas na verdade você já decidiu, você está só tentando se convencer de uma coisa que já aconteceu. Então, no neuromarketing, a grande jogada, né, que também traz essa magia, é que agora a gente tem um certo acesso à parte que nem os consumidores têm controle. Então isso dá um certo quê manipulador, né? Parece que o marqueteiro agora ele tem as ferramentas para fazer com que as pessoas decidam pela coisa que ele realmente quer, sem que ele precise fazer força, né? É só eu descobrir aqui as chaves que eu tenho que apertar, os botõezinhos, que aí de repente já era, eu tomo controle do cérebro dele e esse consumidor não tem escolha se não me dá o dinheiro. Mas também não é assim, tá? As nossas descobertas a respeito do inconsciente só nos dão um guia que é seguro, mas que na aplicação ele é sempre muito complexo, como é o marketing no geral, né? São várias coisas que você tem que unir numa unidade harmônica, e isso é difícil, né? Então o neuromarketing, ele, na verdade, dá muitas pistas pra gente, ele ensina muita coisa pra gente, e eu vou mostrar pra vocês tudo que tá dentro desse livro aqui. Só que eu não quero que você pense que o neuromarketing é o único caminho pro qual você deve seguir se você quiser fazer dinheiro com marketing, tá? Não é assim. Além de neuromarketing, a gente tem muitas outras áreas muito interessantes que também podem ser mais importantes para você agora, nesse momento, ou naquele desafio que você está resolvendo.
Mas, ainda assim, neuromarketing é muito legal para você ter uma dimensão que, às vezes, muita gente não tem, né. Então, algumas pessoas, eles têm só essa dimensão de venda, de resposta direta, quando na verdade, desculpa, o neuromarketing, ele consegue trazer pra gente essa visão de que, beleza, existe a resposta direta, existe o convencimento de vendas, que ele é mais direto, olha só, esses são os motivos pelos quais você deveria comprar, esses são os motivos pelos quais você não deveria comprar, tá aqui os benefícios, tá aqui as vantagens, mas existe uma outra dimensão que é totalmente passada dentro do nosso inconsciente, e por se passar dentro do nosso inconsciente, quer dizer que são coisas que a gente não percebe diretamente, tá? Então essa, aliás, é uma discussão legal, né. Quanto mais distraído a gente fica, e isso é uma tendência agora que a gente está numa vida super corrida, né, a gente está cada vez mais distraído. Então quanto mais distraída é a pessoa que recebe uma comunicação, mais inconsciente essa comunicação se torna. Então hoje, por exemplo, eu acho que uma pessoa vê cerca de 3.000 marcas por dia, se não me engano. Talvez eu esteja exagerando, tá, mas é uma quantidade absurda de marcas com as quais você entra em contato, tá. Então, se são tantas marcas, na verdade, todas elas estão tendo mais impacto inconsciente do que consciente, já que a gente não está conseguindo perceber todas elas. Nesse momento, por exemplo, né, eu estou gravando essa aula aqui, tô olhando para uma câmera, e essa câmera é da Sony, né. Só que eu só percebi isso agora porque eu estou falando exatamente sobre identificar marcas que nós não estamos a par a todo momento, né. Então essa Sony aqui, ela estaria só me, impactando de maneira inconsciente até esse momento em que eu me tornei consciente dela, tá. Aqui eu tô com um Blue Yeti, aqui eu tô com um Mac, então todas essas marcas estão ao meu redor, eu uso todos os dias, eu não tô consciente delas, mas eu estou formando conceitos a respeito delas a todo momento. Então agora, quero te trazer mesmo alguns insights desse livro aqui, tá? Do A Lógica do Consumo. Claro que eu vou fazer isso de uma maneira resumida, e isso por um motivo muito simples, tá? Como você sabe, eu tenho a Sociedade do Marketing, e lá dentro eu reservo para ir mais fundo nesses livros aqui, que eu leio, né? E que eu depois didatizo para as pessoas terem acesso completo ao livro, sem precisar ler, ou sem precisar de tanto esforço, ou num acesso mais didático, né? Então, você deve saber, mas a entrega é a seguinte, né? Em vez de você ter que ler esse livro aqui, pô, é difícil ler, tá? É um baita tempo que você precisa para ler isso daqui, um baita esforço que você precisa para ler. Dentro da sociedade, eu didatizo isso em aulas, em resumos, materiais, esquemas, para você ter a aplicação direta disso aqui. Então é mais ou menos como esse vídeo, só que muito mais estruturado, muito mais focado em prática real e também muito mais profundo, tá? Então eu vou trazer aqui alguns insights que eu acho importante para você e a gente segue assim, tá? O primeiro insight que é importante desse livro, né, é que avaliou-se conforme, como eu falei, né, então tudo que a gente vai falar aqui são estudos que foram feitos a partir da ressonância magnética ou da tomografia apontada para o crânio e, portanto, para o cérebro, para que a gente medisse a reação dos consumidores, né. O primeiro estudo, que é muito interessante nesse livro, é de um programa de televisão, se eu não me engano era o American Idol, tá. E dentro desse programa de televisão, várias marcas estavam dentro desse programa, né, se promovendo. Mas só algumas marcas tinham uma real relevância dentro do contexto do American Idol, dentro do contexto do programa. Então uma das marcas que estava dentro desse programa e se expondo era a Ford, tá. E a Ford, ela se expôs dentro desse programa de uma maneira muito passiva. Ela não contribuía para a evolução do enredo do programa. E o que acontece? Quando você faz isso, né, isso foi uma descoberta a partir de estudo de neurociência. Quando você faz isso, você se expõe dentro de um programa, mas você não contribui, ou você se expõe em algum lugar, você não contribui para a história que se desenvolve ali naquele contexto, essa marca não ganha relevância, ela não é indexada na memória do consumidor. Então teve outras marcas, por exemplo, né, tiveram outras marcas, por exemplo, que contribuíam para o programa. Então elas estavam no troféu, de repente, né, ou elas estavam na bancada dos jurados e os jurados usavam alguma coisa da marca. Mas na Ford não, na Ford era pra Ford era uma simples exposição da marca Ford. Então essas marcas, né, que eram usadas no contexto, elas realmente tinham ganhos de relevância, realmente tinham ganhos de memória. Já deve ter visto outros vídeos meus em que eu explico que relevância e memória geralmente são bons preditivos a respeito de quanto as pessoas vão comprar, né. É uma maneira segura de você medir se as pessoas gostam da marca e se elas vão comprar dela. Então essas marcas tiveram relevância e memória. A Ford não teve relevância e memória. Então o primeiro insight desse livro, tá? Se você quer fazer com que as pessoas se lembrem da sua marca e você vai expô-las em algum lugar, em algum contexto, você tem que garantir que a sua marca vai ser utilizada, que ela vai ser
parte do enredo, do desenvolvimento desse programa ou desse contexto. A segunda descoberta de neurociência, e talvez a mais impactante do século, é a descoberta dos neurônios espelho, tá? Então, numa pesquisa, né, e meio que sem querer, descobriu-se por meio do estudo do macaco Rhesus, né? Eu não sei se é assim que pronuncia, mas é um macaco que você já viu em filme, provavelmente. Esse macaco, né, ele quando pegava uma bolinha e levantava essa bolinha, ativava o neurônio dele, né? Então você via que o neurônio dele piscava lá na ressonância magnética. Só que o que é interessante, né? Eles repararam que quando o pesquisador pegava a bolinha e fazia o mesmo movimento, o neurônio do macaco também se ativava. Então, essa descoberta, né, foi chamada de neurônio espelho. Por quê? Porque isso significa que existe algo no nosso cérebro que dá origem à nossa empatia. Só que eu vou até mais longe, que dá origem ao nosso desejo por imitar. E qual que é a importância disso para o marketing? A importância disso para o marketing é imensa, imensa. Porque se a gente assume que o desejo humano é intrinsecamente imitativo, então tudo dentro de marketing tem que partir dessas lentes. Então é por isso que você coloca um manequim na vitrine da loja e dá certo. É por isso que você sai com as compras da loja, com a sacola, e alguém vê aquela sacola e fala assim: "Acho que eu quero comprar ali também". É por isso que você quer fazer lá no seu carrinho de lançamento com que as pessoas consigam ver. Está comprando agora, 5 pessoas compraram semana passada, 10 pessoas compraram hoje. É por isso que você quer fazer com que tudo seja observado, porque é só o que pode ser observado que pode ser também imitado, tá? Então, essa descoberta dos neurônios espelho, né, na verdade, dá uma dimensão até biológica daquilo que eu falei aqui, talvez em outros vídeos, não lembro se eu falei aqui no YouTube, mas nas minhas aulas na Sociedade de Marketing eu sempre falo, que é a teoria mimética, tá? A teoria do René Girard, que é a teoria que buscou exatamente comprovar, né, que o desejo humano ocorre de maneira triangular, ou seja, existe uma pessoa aqui, existe um modelo, essa pessoa aqui olha para esse modelo e esse modelo está desejando uma coisa aqui em cima, né? E por isso forma um triângulo. Então, essa pessoa vê esse modelo e esse modelo quer isso, e, portanto, essa pessoa inicial aqui quer isso também, né? Então, o desejo funciona de maneira triangular, e uma das provas biológicas de que isso realmente acontece é a descoberta desse tal neurônio espelho. Outro assunto bastante interessante que é tratado no livro é a questão das mensagens subliminares, né? Talvez você tenha a ideia de que mensagem subliminar é aquela que é passada de uma maneira ardilosa, né? Então você está lá no cinema, esse é famosa, né? Ficou famosa. Você tá lá no cinema e aí no meio do filme, em milissegundos, passa um coma pipoca ou beba Coca-Cola. E aí você não consegue perceber isso com a sua visão, mas o seu consciente consegue perceber e então você vai comer mais pipoca ou você vai beber mais Coca-Cola. Não existe uma comprovação científica de que isso realmente funcione, tá? Até hoje não se comprovou que isso realmente é possível. Só que, como eu falei no começo do vídeo, talvez a gente devesse falar de mensagem subliminar em um outro nível que é muito mais acessível no nosso dia a dia. Então, por exemplo, né, se eu tenho uma marca e eu estou sempre criando um certo ambiente dessa marca, então eu estou subliminarmente implantando uma ideia imagética dentro da cabeça dessa pessoa, e quando ela vira essas imagens, ela vai linkar a minha marca original. Foi isso, por exemplo, que fez a própria Marlboro, né? Então, dentro de um estudo de neurociência, neuromarketing, descobriu-se que quando você mostrava esse ambiente criado pela Marlboro, né, que é esse ambiente desértico do oeste dos Estados Unidos, meio cowboy, quando as pessoas viam esse ambiente, elas tinham mais vontade de fumar. Então, existem sim mensagens subliminares, mas você precisa primeiro criar o ambiente, o contexto que dá possibilidade dessa mensagem subliminar realmente funcionar. Outro insight interessante para você é o que se descobriu a partir de um estudo feito com várias pessoas, né, que gostavam de futebol, que eram religiosas e que tinham naturalmente contato com marcas. O objetivo do estudo era descobrir se essas coisas funcionavam mais ou menos do mesmo jeito dentro do cérebro humano. E, surpreendentemente ou não, descobriu-se que sim.
Tanto ídolos do esporte, quanto ídolos religiosos, quanto marcas fortes ativam regiões muito parecidas e têm forças dentro do seu cérebro também muito parecidas. Isso remete, né, até ao René Girard novamente, que argumenta que todas as religiões pagãs, né, funcionavam do mesmo jeito. Então, esse mesmo jeito, inclusive, pode ser interpretado para o futebol e pela idolatrização dos caras do futebol, pela idolatrização dos ídolos religiosos e assim vai. Então, faz sentido se você ligar tudo também. Você também poderia descobrir isso intuitivamente, né, se você lesse ali antropologia e tudo mais. Mas é interessante também, do ponto de vista do neuromarketing, poder comprovar pra gente que sim. Então, qualquer tipo de ídolo que você tenha, né, qualquer tipo de admiração ou de modelo, como eu falei dentro da teoria ali dos neurônios do espelho, né, não, melhor, da teoria não, né, da comprovação biológica dos neurônios do espelho, todo mundo que você tem como um modelo forte sempre vai impactar o seu cérebro mais ou menos da mesma maneira. E isso é importante talvez por quê, né? Porque talvez você nunca tivesse pensado que estudar religiões talvez pudesse ajudar você a fazer um marketing melhor, porque você entende como as pessoas desejam. Você nunca pensou talvez que você poderia estudar como as pessoas idolatram caras de banda, caras do futebol, e como isso também poderia te explicar porque as pessoas desejam ser como elas. E um último insight que eu quero trazer aqui para você é, não são só esses insights, tá? Tem mais insights dentro desse livro aqui, e se você quiser ter acesso a eles, é só você ler o livro, né? Ou você entra na Sociedade do Marketing, que é mais inteligente, na minha opinião. Não, você não precisa comprar o livro, não precisa ler o livro, etc, etc, né? Tem acesso a todos os livros também. Mas outro insight que eu quero trazer aqui é sobre marketing sensorial. E se você trabalha no digital, né? Se você trabalha exclusivamente com internet, isso significa que você está numa grande desvantagem. Por quê? Porque por estarmos num ambiente da internet digital, a gente só consegue explorar duas sensações dos consumidores: visão e audição. Então a gente não tem, por exemplo, o olfato para nos ajudar. A gente não tem o tato para nos ajudar. Então fica muito mais difícil de você convencer as pessoas. Afinal, conforme esse estudo dentro desse livro, né, esse estudo que está documentado ali dentro do A Lógica do Consumo, quando você usa mais sensações, você geralmente tem mais relevância e você tem mais memória. Então, por exemplo, né, se você só sente o cheiro do arroz dentro desse estudo, é uma coisa. Pode ser bom, tá? Pode ser uma boa lembrança. Mas se você sente o cheiro do arroz e do peixe, ou do peixe e do limão, quanto mais camadas você vai adicionando, melhor fica, né? Então é por isso que você olhar a comida é uma coisa, você provar a comida te dá outra dimensão. E nesse estudo também identificou-se o seguinte, que é bastante chocante, tá? Quando a gente vai julgar uma pessoa, um produto, enfim, qualquer coisa que a gente vai julgar, entre 62 e 90% da nossa avaliação, do nosso julgamento, se dá exclusivamente pela cor. Então esse foi um pequeno resuminho para você desse livrinho aqui. Não é muito longo, tá? Ele deve ter umas, quê? 200 páginas no máximo. Ó, 184 páginas, bem curtinho, tá? Bem fácil de ler também. Então, se você quiser um dia aprender mais sobre esse livro aqui, você pode tanto comprar esse livro aqui, tanto ler esse livro aqui, como você pode, como eu falei, entrar na Sociedade do Marketing. E eu aproveito para dizer também, se você já me segue, já tem vontade de entrar na Sociedade do Marketing, seguinte, tá? Até dia 30 de novembro desse ano aqui, 2024, você pode entrar com uma consultoria minha de direcionamento profissional. Então é para você que não está fazendo as coisas que você precisa fazer para você se tornar a pessoa que você quer ser. Se você não está fazendo essas coisas, se você nem sabe quais são essas coisas, ou se você não tem vontade para fazer essas coisas, essa consultoria é muito importante para você. Então, se você já quer entrar na sociedade do marketing, está só esperando que eu te dê uma promoção, que eu não vou dar, aproveita esse momento, vai até dia 30 do 11, tá? Depois, em dezembro, se você esperar para fazer em dezembro a sua associação, você não vai ter esse bônus de consultoria, tá? Eu garanto, eu, assim, prometo que eu nunca mais vou dar essa consultoria gratuita. Eu fiz isso até agora porque cabia na minha rotina, principalmente, e também porque eu queria conhecer melhor quem estava entrando, e eu também via como uma oportunidade de entender melhor as necessidades, e foi até desse jeito que eu descobri que tem tanta gente precisando desse direcionamento profissional. Então, olha só, se você quiser entrar na Sociedade do Marketing com esse bônus de consultoria, tanto se você entrar no mensal quanto se você entrar no anual, você tem que fazer a sua associação até dia 30 de novembro, beleza?
Então, espero que você tenha gostado desse vídeo aqui. Se você gostou, por favor, deixa algum símbolo aí de que você gostou, né? Faz algum sinal aí, deixa um comentário, curte, compartilha. Enfim, me ajuda de algum jeito aí. E a gente se vê num próximo vídeo.